Deixa eu dizer amém? Amém? Só para a gente ativar aí a nossa fé, para a gente não perder, né, esse costume. Você vai abençoar o irmão que está do seu lado, que está perto de você. Tende a mão aí para ele e fala: Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem está atrás de você, aí libera essa bênção do Senhor sobre ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Atos 28, e a partir do verso 1 fala assim: E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta, e o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, esse homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixa viver. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum. Verso 6. Mas eles aguardavam que inchasse, ou que repentinamente caísse morto. Mas, depois de esperar por muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia uma possessão do principal homem da ilha, cujo nome era Públio, o qual nos recebeu e hospedou cortesemente por 3 dias. E aconteceu do pai de Públio estar doente de febre e fluxo sangrento. E entrando Paulo a vê-lo, depois de orar, impôs suas mãos sobre ele e o curou. Então, sendo feito isso, também outros enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais também nos honraram com muitas atenções, e quando estávamos para partir, nos proveram das coisas que eram necessárias. Você diz amém por essa palavra? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Multiplica, Senhor, o conhecimento em nosso coração e em nossa mente. Dai-nos compreensão, ó Deus, da tua palavra nessa noite. Que nenhuma distração, ó Pai, nos roube de ti. Que nenhum sentimento contrário nos roube de ti. Nós liberamos esse lugar nessa noite, para que a graça, a glória do Senhor, a vida flua de forma, Senhor, a nos transformar, de forma a alegrar o nosso coração, de forma, Senhor, a tocar-nos de forma sobrenatural nessa noite. Fala com cada um de nós, Espírito Santo, e nós estamos aqui. Que cada coração, cada mente aqui presente, seja cativa a tua presença, a presença do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, tira toda a preocupação agora. Aqueles que estão aqui e deixaram algo pendente em casa, alguma pessoa em casa, seja aquilo que esteja preocupando, Senhor, entregamos tudo nas tuas mãos, todo o fardo, toda a carga pesada, toda a preocupação e toda a ansiedade, nós entregamos no teu altar. Cuida de cada um de nós nessa noite. Teu Espírito tem liberdade nesse lugar. Oramos porque cremos no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Amém? Vamos falar um pouquinho dessa palavra aqui. E antes de nós falarmos um pouco desse texto e acerca desse contexto, obrigado, desse contexto de Paulo chegando à ilha de Malta, eu quero não surpreender você, mas dar um choque de realidade. Amém? Dar um choque de realidade nessa noite para algumas verdades que nós precisamos colocar no nosso coração. E nós precisamos trazer na trajetória cristã que nós estamos caminhando. Amém? O Senhor nos escolheu. A Bíblia diz lá em João 15, que não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. Amém? Então louva a Deus, porque essa noite aqui é a reunião dos escolhidos do Senhor. Glória a Deus por isso. Ele nos escolheu e nós demos uma resposta. Nós demos uma resposta a essa chamada do Senhor. Decidimos caminhar com Ele. Decidimos entrarmos nessa trajetória. E a primeira verdade que eu quero te confrontar nessa noite é que a vida cristã, ela não é uma linha reta. Ela tem curvas. Amém? Ela tem curvas. Ela não tem filtro como o Instagram. Né? Se você tem costume de tirar foto lá no Instagram, você tem ali, ó, várias opções ali de filtro, que você pode ali dar uma melhorada na aparência,
Se está um pouquinho pálido, você coloca uma corzinha. Ou se está faltando acrescentar alguma coisa, você coloca um filtro ali para ficar uma foto mais ideal, mais perfeita. Mas a vida cristã, a trajetória com Jesus, não é como um filtro do Instagram. Não tem maquiagem. Amém? Não é uma linha reta. Ela tem curvas. A vida cristã, ela não tem promessas de facilidade. Não tem promessas de facilidade. Nós precisamos ser confrontados por essa verdade, para que a nossa fé comece a ser madura naquele que nos chamou, porque aquele que nos chamou, a Bíblia diz, é fiel. Fiel aquele que nos chamou. Assim diz a palavra. A vida cristã não tem promessa de facilidade. Pelo contrário, aflições não foi uma opção dada por Jesus. Aflições foi uma afirmação dada por Jesus. O que Jesus fala? Nesse mundo tereis? Ele deu opção? Sim ou não? Aflições não são opções. Não é opção de Jesus. É afirmação. Nesse mundo vocês terão aflições. Nesse mundo nós teremos aflições. Mas temos uma promessa da companhia dele, né? Temos uma promessa da vitória dele. Mas tenham bom ânimo, eu já venci. Eu venci. Aflições não é uma opção, é uma afirmação. Eu tenho uma responsabilidade. Um dia eu fiz um voto com Deus. Há 12 anos atrás, irmãos. Há 12 anos atrás. Eu fiz um voto com o Senhor. Com relação à pregação da palavra. Quando no dia da minha ordenação pastoral, eu fiz um juramento. Eu fiz um juramento que eu precisava ser fiel. Que eu precisava ser íntegro. Que eu precisava ser responsável por aquilo que é a mensagem do Evangelho. Eu lembro como hoje, dessa resposta dada a Deus, e de tamanha responsabilidade que é, porque estar num púlpito, segurar um microfone, ter uma oportunidade como essa e compartilhar a palavra, longe de mim, querer aproveitar dessa oportunidade para falar algo de mim ou do meu próprio coração. Mas eu fiz um juramento, eu tenho uma palavra no altar. Eu não posso mostrar para vocês apenas uma faceta do Evangelho. Eu não posso mostrar para vocês só apenas os benefícios que é receber a Cristo na vida. Mas eu preciso mostrar a vocês toda a verdade que é o Evangelho. Ele nos escolheu e nós respondemos essa escolha. E ao responder essa escolha, a verdade não será escondida de nós, irmãos. Mas se tem uma coisa que eu acho no Evangelho maravilhoso, é que independente do que for, com bênçãos ou sem bênçãos, a presença dele continua sendo real. A presença dele continua sendo real na nossa vida. Eu não posso mostrar apenas uma faceta, eu não posso aqui pegar o Evangelho e fazer uma caricatura. Quando vi essa palavra, eu pesquisei até sobre o que é uma caricatura. Caricatura é aquele desenho, vai desenhar alguém, na caricatura vai sempre destacar algo dessa pessoa. Não é? Talvez se alguém fizer uma caricatura minha, vai destacar o meu nariz, vai colocar maior, não sei. Mas caricatura é isso, é destacar algo. Dentre tantas outros detalhes que existem, sempre te destacam algo. Eu não posso apenas destacar algo do Evangelho, eu preciso anunciar todo o Evangelho. Todo o Evangelho. Esse é o meu compromisso, essa é a minha responsabilidade. Eu não posso dizer só que Deus vai te prosperar. Deus prospera, prospera. E Deus te abençoa, te abençoa. Deus pode trazer livramento para a sua vida. Eu creio, Deus pode trazer livramento para a sua vida. Mas eu também preciso anunciar que ainda que você esteja vivendo um tempo que recursos estão faltando, eu preciso te dizer que Deus ainda continua estando com você. Ainda que você esteja atravessando dias difíceis na sua vida, Deus ainda continua com você. Deus ainda se faz presente na sua vida. Isso é a graça. Essa vida cristã é maravilhosa por causa dessa companhia. Saber que independente de tudo, dos altos e dos baixos, das bênçãos ou sem bênçãos, Ele sempre estará conosco. Dá essa notícia para o teu irmão. Fala, Jesus está com você, meu irmão. Jesus está com você. Jesus está com você. Ele está junto. Salmo 23 vai dizer o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, temerei mal algum, porque eu sou evangélico. É isso? Não temerei mal algum porque eu sou um jovem, porque eu sou um adulto.
Sim ou não? Não. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. A vida cristã é maravilhosa por causa da presença. Por causa da presença, Ele prometeu estar conosco. Louvado seja Deus. E dentro dessa palavra de Paulo, de Atos 28, preste bastante atenção, o capítulo 28 é a continuação da história. É a continuação de um naufrágio que acontece no capítulo 27. No capítulo 27, Deus reforça uma promessa que fez a Paulo. Paulo, é necessário você chegar a Roma e se apresentar a César. Paulo trazia isso no coração e Paulo entendia que qualquer interferência no meio do caminho, ele entendia que era para preparação, para crescimento, para a maturidade dele, para que ele pudesse avançar naquilo que Deus lá no início havia falado para ele. Você precisa ir para Roma, você vai estar diante do imperador. E ele está num navio, várias pessoas estão naquele navio, e acontece ali uma grande tempestade, um grande vento sopra ali no meio daquele mar, o desespero toma conta. Você pode ler na sua casa, depois do capítulo 27, o desespero toma conta, cada um começou a clamar ao seu Deus, e Paulo estava ali. A Bíblia fala que de noite um anjo do Senhor vai até Paulo e vai dizer: não temas, Paulo, não temas, eu estou guardando você e todas essas pessoas que estão com você nesse navio. Acontece, irmão, que o naufrágio, o barco, eles jogam bagagens no mar para poder aliviar, mas o barco não se salva, mas todos que estavam dentro daquele barco, nenhum morreu, nenhum se afogou. Pelo contrário, eles chegam nessa ilha, eles estão agora em Malta. O percurso era para ser uma linha reta, da onde eles estavam para chegar em Roma, o percurso é reto. Mas agora uma curva acontece. Agora se vê em Malta. Malta não era o itinerário. Malta não estava no script. Malta não estava ali na programação. Tiveram que ter uma pausa. Paulo caminhava para um propósito, mas agora parar em Malta é ter uma pausa. A vida cristã também tem pausas. A vida cristã, nossa vida com Jesus também vai ter momentos que você vai olhar e vai dizer: está acontecendo, está fluindo. Olha, está dando certo, está como eu planejei. Uau, por isso. De repente, uma pausa. Aquilo que você não programou. Uma pessoa que trai. Uma amizade que acaba. Um diagnóstico que chega. Alguém que você perde. Alguma privação. Pausas acontecem. E foi exatamente isso. A ilha de Malta não estava no plano. Era para ser linha reta, mas teve uma pausa. Nós fazemos planos, a Bíblia diz. Mas lá em Provérbios 16 vai dizer que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Vem da boca de Deus. Ainda que as pausas na trajetória aconteçam, nós precisamos ter uma fé tão madura para entender que ainda que a pausa chegue, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus ainda está no controle de todas as coisas. O que pode ser a ilha de Malta na sua vida, numa representação, é como você entrar dentro do seu carro com a tua família, você fez toda a revisão no carro, você passou no mercado antes, você comprou umas besteirinhas para comer no caminho, e você está ali, ó, foi no posto, calibrou o pneu, colocou o combustível, está tudo em ordem, a água do radiador está ok, está tudo certo. Entra dentro do carro, no meio do caminho o pneu fura. No meio do caminho o pneu fura. Não é desgastante? Já aconteceu isso com vocês? Logo no começo, quando eu comecei a dirigir, eu peguei minha carta em 2009. Em 2013, foi a primeira viagem que eu fiz, sozinho assim, né, pegando estrada. Eu lembro que eu estava retornando. Quando eu estou retornando, eu estou ali na Imigrante, perto de chegar nos túneis ali, né, para descer, e o pneu furou. Era um domingo à noite, uma chuva, gente. Era uma chuva. Estava chovendo tanto, o para-brisa não dava conta, né? Não dava conta, joguei o carro no acostamento, aí estava eu, a pastora, a gente não tinha um Levi, estava eu, a pastora e minha sogra, estava nós três no carro. Falei, vamos esperar aqui, né? Joguei um pisca-alerta, vamos esperar essa chuva dar uma acalmada. Era na Páscoa, eu lembro, era na Páscoa, feriado de Páscoa isso. E a gente deu uma acalmada, esperamos a chuva passar,
foi lá fora, eu e minha sogra, a gente trocando pneu. A gente não se programou para isso. A gente programou para voltar para casa. Mas tem curva no caminho, irmãos. Tem curva no caminho. Mas também tem a presença dele no caminho. Amém? Tem a companhia dele no caminho. Tem o controle dele no caminho. Tem a vontade dele, que é muito maior e muito melhor do que a nossa. Diga glória a Deus por isso. Quantos confiam no Senhor aqui essa noite? Maior e melhor. A vontade dele é maior e melhor. Malta pode significar esses pneus que furam no meio do caminho. São as tempestades, são as crises. São as tempestades, são curvas da estrada. Mas só que Deus está no controle de todas as coisas. Entenda que no naufrágio, Deus preservou o que era mais precioso. O barco se arrebentou todinho, mas nenhuma alma pereceu. Nenhuma alma pereceu. Como é que eu posso ter uma fé como âncora nos dias mais escuros e difíceis da minha vida? É saber que nos dias mais difíceis que eu estou passando, Deus é compromissado em preservar o que tem valor. Deus vai preservar a tua alma, Deus vai preservar a tua vida, Deus vai preservar você. Amém? Deus vai preservar você. Algumas coisas podem se perder, bagagem pode ficar no meio do caminho, algumas coisas que nós colocamos preço, mas Deus sabe o valor de tudo. Nós colocamos apego e preços em algumas coisas, e elas vão se desfazer no meio do caminho, mas em dias tão difíceis, em curvas, e em Malta que a gente pode chegar, Deus sempre vai preservar o que é mais valioso, é a minha vida e a tua vida. Amém por isso? Glória a Deus, Deus vai nos preservar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus preserva o que realmente tem valor. Ele chega em Malta, preste atenção nisso. Ele chega em Malta, a Bíblia diz que está chovendo e está frio. Olha lá, todo mundo molhado, chovendo e ainda está frio. Olha o cenário, olha o cenário. A Bíblia fala que as pessoas daquela ilha agem com muita gentileza com Paulo e aqueles homens. E a Bíblia vai dizer quem são essas pessoas. São os bárbaros. Preste atenção nesse detalhe. Os bárbaros. Se você estudar um pouco da história da humanidade, história dos povos, você vai se assustar. Quem são os bárbaros? São homens capazes de fazer qualquer atrocidade. A palavra barbaridade vem por causa deles, bárbaros. Você já ouviu? Nossa, que barbaridade. É por causa deles, por causa desse povo, dos bárbaros. Mas a Bíblia vai dizer que ao chegar em Malta, os bárbaros agem com grande gentileza. Não é estranho isso, gente? Não é estranho isso? Eu quero que você entenda que nos dias mais difíceis da sua vida, Deus ele promete consolo. E muitas vezes o consolo vai vir de alguém, de pessoas e de lugares que você nem imagina. Que você nem imagina vir. Às vezes colocamos a expectativa sobre pessoas, sobre lugares, sobre alguém. Mas no dia de Malta, no dia da curva, no dia que sai do nosso roteiro, que a gente não entende o que está acontecendo, não vai faltar conforto. Mas vamos aprender a ser grato. Porque conforto virá. Vai vir um ombro, vai vir uma oração, vai vir um telefonema, vai vir um amigo, alguém que nos dias mais difíceis da nossa vida, Deus enviará para nos dar consolo, para nos dar conforto. Por isso, irmãos, seja gentil com as pessoas. Porque você não sabe quando chegar o teu dia de ir para Malta, quem vai te ajudar. Seja gentil com as pessoas. Eu vi uma vez o Luciano Subirá, o pastor Tiago até comentou isso comigo. Eu achei isso interessante, é algo para a gente refletir mesmo. Nós nos esforçamos para ser bons cristãos, não é? Para ter um testemunho, para ser íntegro, para ser justo, para não escandalizar, para dar bom testemunho, não é? Para ter um bom comportamento, que as pessoas estão nos vendo, nós somos a Bíblia que alguém está lendo, tudo isso, né? Tudo isso. Nos esforçamos para ser bons cristãos, mas será que estamos nos esforçando para ser bons amigos também? Ou a gente entra numa bolha, e a gente se fecha, a gente entra dentro da bolha, a gente se esforça tanto para ser cristão, mas não somos amigos. Não sabemos ser amigos. E quando nós precisarmos de um consolo, de um conforto, de uma intervenção de Deus através de alguém, nós não temos convivência.
Seja gentil com as pessoas, irmão. Amém? Seja gentil onde você está convivendo, com as pessoas que estão junto com você. Seja gentil, porque em dias de curva, em dias que as coisas saem do nosso controle, Deus pode trazer consolo de lugares e de alguém que você nem imagina. Amém? Então Deus ele traz, ainda que a curva chegue na trajetória, e ainda que você se vê entrando em Malta, como é que você deve se comportar? Fala assim comigo: eu devo me comportar com gratidão. Seja grato, irmãos. Como é que você convive bem com pessoas? Você consegue conviver bem com pessoas quando você é grato, porque gratidão abre portas e mantém elas abertas. Gratidão abre portas e mantém elas abertas. Talvez um dia você vai precisar voltar naquela porta. Talvez um dia você vai precisar de algo dali, mas você é grato e deixou a porta aberta. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Você é grato e deixou a porta aberta, e por isso vai poder servir daquela mesa, e por isso vai ser servido aquele consolo. Seja grato, em nome de Jesus, seja grato. Fique perto das pessoas. Deus quer nos colocar em família. Quando fala de colocar em família, fala do lugar de acolhimento, do lugar onde somos acolhidos sem julgamentos, onde somos acolhidos, confrontados, onde a verdade vai nos ferir, mas vai nos curar, onde a verdade vai nos tratar em áreas que a gente está escondendo, mas vai transformar o nosso caráter, vai transformar o nosso coração. Esteja em família, esteja em família. Paulo não conhecia aqueles homens, mas foi gentil com eles. Eram os bárbaros. A chegada de Paulo e aqueles outros homens na ilha de Malta poderia ser uma ameaça para aquele povo, mas pelo contrário, no cenário ameaçador, se tornou um cenário abençoador. Abençoador. Isso cabe a partir de nós. Se esforce para ser um bom cristão, mas também se esforce para ser um bom marido, se esforce para ser uma boa esposa, se esforce para ser um bom amigo, se esforce para ser um bom pai, uma boa mãe, se esforce para ser um bom filho, uma boa filha, se esforce para ser uma bênção lá no teu trabalho, na tua escola, aonde você estiver, se esforce. Amém? Se esforce, seja grato por isso. Deus quer nos colocar em família, nesse lugar de acolhimento, de cura, de relacionamento e de aceitação. E de aceitação. Isso é a beleza do corpo de Cristo. A beleza do corpo de Cristo é entender que nós somos diferentes uns dos outros, mas nós somos irmãos e nós temos o mesmo Pai. E nós temos o mesmo Pai. Não existe outro lugar mais seguro, depois da nossa família, do que a igreja de Jesus. Sabia disso? Não existe outro lugar mais seguro, depois da nossa família, do que a igreja de Jesus. Seja gentil com seus irmãos. Seja gentil com o maior e com o menor desta casa. Seja gentil com a pessoa que tem mais idade e com a criança que passa do teu lado. Amém? Seja gentil. Sai um pouco da bolha. Sai um pouco da bolha. Pega esse alfinete aí, dá uma estourada nessa bolha. Se você levantar os seus olhos, você vai ver que você está cheio de irmãos aqui dentro. Você está cheio de irmãos aqui dentro. É um ambiente para te acolher, para servir você, para te curar, para te confrontar, para te transformar, para aceitar você. Amém? Seja grato por isso. Mais uma verdade da nossa trajetória, que nós aprendemos aqui nessa história na vida de Paulo em Malta. A Bíblia vai dizer que os bárbaros levam eles até para casa depois, né? Eles ficam na casa deles. A Bíblia vai dizer que eles fazem uma fogueira. Fazem uma fogueira para aquecer aquelas pessoas. Estava frio e estava chovendo. Aí o que acontece? Paulo vai junto com os demais, a Bíblia fala. Se junta aqueles homens e vai buscar graveto. Ele pega graveto, ele ajunta. Só que ao trazer, no meio ali do graveto tinha víbora, cobra ali e pica a mão dele. Mas é uma verdade que eu entendo. Que ainda que eu esteja passando os dias mais difíceis da minha vida, eu preciso aprender a me levantar e ajudar alguém também. Eu preciso me levantar e ajudar alguém também. Gente, era o apóstolo Paulo. Você acha que ele chegaria na ilha de Malta, alguém ia colocar uma cadeira vermelha para ele ficar sentadão lá? Estava tudo fora do controle. Acabou o barco.
todo mundo no naufrágio, todo mundo com frio e molhado, vivendo dias terríveis ali. E no meio desse contexto, alguém se levanta para ajudar a servir. Será que temos essa fé, irmãos? Será que nós temos essa maturidade? Aleluia, Paulo se junta aos demais, junta graveto para pôr na fogueira. Nós precisamos aprender que eu posso estar sofrendo hoje. O meu contexto hoje pode ser um sofrimento, mas também existem outras pessoas que estão sofrendo. Mais pessoas estão sofrendo e elas estão perto de mim. Elas estão perto de você. Então, irmão, não fica só esperando alguém acender uma fogueira para te aquecer. E você tem fé para poder também se levantar e aumentar essa fogueira e aquecer mais pessoas. E aquecer mais pessoas. Aumentar essa fogueira em nome de Jesus. Precisamos nos levantar e ajudar alguém também. Ajunte gravetos, aumente a fogueira em nome de Jesus. A curva, a ilha de Malta, ela nos ensina que mesmo vivendo o pior dia da minha vida, mesmo vivendo algumas perdas, mesmo estando em algum sofrimento, eu ainda posso servir alguém. Você pode servir alguém. Não vamos só olhar para nós, irmãos. Não vamos só olhar para as nossas coisas. Vamos servir. Vamos aumentar a fogueira. Vamos aquecer mais pessoas. É só uma curva. Malta não vai ser para sempre. Malta vai passar. Daqui a pouco vai vir um barco de novo para te levar para o teu propósito. Amém? É só uma fase. É só uma fase. Fala comigo, é só uma fase. Ó, Paulo está ali. A Bíblia vai dizer. Gente, eu achei isso impressionante. As coisas vão saltando assim, né? Você vai lendo a palavra assim, vai saltando. A Bíblia vai dizer que ele está aí ajudando a pegar graveto. Aí uma víbora pica ele, né? Aí sabe o que a Bíblia fala? Que as pessoas ficam esperando. As pessoas olham para Paulo e falam assim, olha, realmente ele é um assassino. Acabou de vir no naufrágio. E agora a serpente pica ele aqui. Esse homem é um assassino porque a justiça não deixa ele vivo. Está perseguindo ele. Aí eles ficaram ali, ó. As pessoas tendo essa impressão de Paulo. E a Bíblia fala que eles esperam. Vamos esperar se vai ter algum inchaço. Ou se ele vai cair duro a qualquer momento. Passou-se muito tempo. Passou-se muito tempo. Nada aconteceu com Paulo. Nada. Aí agora aqueles que estavam pensando que ele era o assassino, mudaram de opinião. Não, ele é um Deus. Irmãos, nos dias mais difíceis da nossa vida, críticas e elogios sempre vão aparecer. Críticas e elogios. Pô, mas já não bastasse o que está acontecendo. Já não bastasse a situação. Já não bastasse o desgaste emocional que está acontecendo. Já não bastasse o prejuízo que eu estou tendo. Já não bastasse essa curva que apareceu do nada. De repente. E ainda vai ter gente para criticar. E vai ter gente também para te elogiar. Mas tome cuidado com o elogio. Elogio é muito pior que crítica. Porque elogio faz a gente crescer, beber de algo que não nos sacia e nos coloca em lugares que não são verdade. Paulo não era um Deus. Paulo não era um Deus. Tome cuidado, irmãos. Então, em dias de culpa, em dias que você vê que aconteceu aquilo que você não se programou, estou passando um dia nada bom. Estou passando uma temporada que eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Toma cuidado com a crítica para não entrar no teu coração. Tome cuidado também com os elogios para eles não te enganarem. Qual é o segredo? Olha para o teu alvo, segue a tua caminhada. Aquele que te chamou é fiel para cumprir o propósito na tua vida. Segue a tua caminhada. Em dias de curva, em temporadas críticas, não se importe com o que falam, seja bom ou seja ruim. Não se importe com o que estão falando, seja bom ou seja ruim. Se importa com o teu caráter, porque o caráter é aquilo que só você e Deus sabe. Você e Deus sabe. Amém por isso? Amém? Ó, continuando. Paulo já está ali, passou esse processo todo. Aí agora, um homem principal daquela ilha chamado Públio, ele recebe Paulo na casa dele.
Paulo agora está ali. Paulo vê que o pai de Públio está doente, está com febre, está tendo sangramento, está muito doente. Entenda que Paulo ainda está no contexto. Ele está vivendo algo que ele não tinha planejado. Ele ainda está vivendo esse tempo de curva. Pô, era para ser reto, deu uma curva. O que acontece? Vai falar que ele ora por aquele homem, pelo pai de Públio. O homem é curado, restaurado. Aí as pessoas da cidade ficam sabendo que aquele homem foi curado, começam a vir até Paulo. E o que a Bíblia fala? E Paulo ora por eles e eles são curados. Olha que bênção isso, gente. Eu quero que você entenda uma coisa. Nos tempos, nas temporadas e nos dias mais difíceis da sua vida, você ainda pode ser uma bênção na vida de muita gente. Você ainda pode dar uma palavra de Deus para alguém. Você pode ser usado para que o poder de Deus se manifeste na vida de pessoas. Ah, pastor, mas estou destruído. Pastor, mas estou vivendo a pior fase da minha vida. Pastor, eu estou perdendo tanta coisa. Pastor, está assim, está desse jeito, está... Eu sei. Ainda que nesse contexto, eu quero declarar essa verdade sobre a tua vida. Você ainda pode ser uma bênção na vida de muita gente. Você pode ser uma bênção na vida de muita gente. É que nós temos a cultura de que quando estamos em sofrimento, a gente só olha para nós. Não é? A gente só olha para a gente. A gente tem uma pressa. Quer resolver logo a nossa coisa. Quer resolver logo tudo que está acontecendo. Isso é inato, tá, gente? Isso não é ensinado, não. A gente vem de fábrica com isso. Vem de fábrica, é cultural. A gente quer resolver as nossas coisas. Sim, não está errado. Não está errado. Mas não podemos esquecer que nós temos pessoas à nossa volta. Nós temos pessoas à nossa volta. Talvez você pode estar vivendo uma fase tão escura, uma fase tão difícil na sua vida, que tudo que você tem na mão é só 5 pães e 2 peixinhos. Você pode olhar ao teu redor e ver, meu Deus, mas tem muita gente para servir, eu não dou conta. Eu não dou conta. Você só tem 5 pães e 2 peixinhos. É o que você tem, consagra ao Senhor. É o que Deus pode usar para alimentar muita gente ao seu redor. Para trazer uma multiplicação. Isso é coisa que Deus faz, amém? Deus é poderoso para fazer isso. Eu quero que você ative a sua fé para isso, em nome de Jesus. Você pode estar vivendo a pior fase da tua vida, mas você pode ser uma bênção na vida das pessoas. Eu lembro, irmãos, eu casei em junho de 2009, junho de 2009, quando foi em novembro do mesmo ano, 5 meses de casado. Eu lembro que era um sábado de manhã, perto das 7 da manhã, a pastora me acordou. Ela me acordou, oi, bom dia, bom dia. Quando eu olho para o lado da cama, tinha uma bandeja, um café da manhã. Mas não era nenhuma data comemorativa, não era nenhum dia, não era aniversário, nada. Era um dia comum. Aí tinha lá do meu lado uma bandeja, café da manhã, tinha fruta, tinha pão e tudo prontinho ali, tudo. Olhei para aquilo, você acorda, está meio tonto, né? Até tu voltar, tentando entender o porquê daquilo, né? Aí ela, toma um café. Eu tenho uma notícia para você. Aí tu já associa as coisas, né? Já vai ligando, aí você acorda na hora. Tomei o café com ela na cama, tudo. Aí ela, depois que a gente acabou de tomar o café, ela olhou para mim, ela me deu um presente. Eu lembro até hoje, uma caixinha. Ela me deu um presente. Quando eu abri o presente, era uma chupeta do Santos. Falei, não acredito. Não acredito, sério? Ela parabéns, papai. Estava grávida. Descobriu, fez o exame, não me contou, fez essa surpresa, era a chupeta do Santos ali. Aí chorei, agradecemos a Deus, e aquela fase, mudou tudo, né? O ambiente mudou a partir daquele dia. Aí ia trabalhar, dava beijo na barriga. Aí chegava, falava com a pastora e falava com o bebê, né? Aquela comunicação ali, né? Sabia que estava ali, estava ali. Passou o primeiro mês, e até então tudo bem. Ela começou a fazer o pré-natal, ela começou a fazer o ultrassom, consulta, e tudo certinho, tudo certinho. Eu conseguia levar ela, pelo horário do trabalho eu conseguia fazer isso na época, levava ela, tudo, participei. Primeiro mês, tudo bem. Segundo mês, tudo bem. Terceiro mês, tudo bem. Aí veio o 4º mês. Quando veio o 4º mês,
Eu lembro que era um sábado, meu pai vai lembrar disso. Estava eu e ele limpando a igreja. Eu e meu pai, a gente estava dentro do batistério, esvaziando a piscina. Tinha dado problema na bomba e a gente esvaziando com balde. Eu e meu pai dentro da piscina do batismo. Daqui a pouco a Samanta, minha prima, chegou toda... Júnior, o que foi? Eu vi que ela estava agitada, ela, corre para casa, já que está com sangramento. Aí eu deixei meu pai lá, tudo, pai, vou rapidinho e tal, corri para casa. Aí a pastora estava sentada no sofá, estava tendo muito sangramento. De repente. Peguei o carro, levei ela para a Santa Casa, chegamos lá na Santa Casa, já foi direto para a internação. Vamos internar ela. Foi avaliada, internaram ela. Eu não podia ficar lá, ela ficou sozinha nessa noite, ficou a madrugada toda lá. Quando foi no outro dia de manhã, eu já fui para o hospital, começou os exames, foram fazendo tudo. Ah não, ela vai precisar ainda ficar aqui. Aí colocaram ela no sorinho. E ela começou a ter contração. Ela teve 2 dias de contração. 2 dias. Foi uma fase, eu com ela junto no quarto ali, e aquela dor, e o itinerário do quarto é o quê? Quarto e banheiro, porque ela ia para o chuveiro, ficava molhando as costas, que era dor. Eu falei, se teve um aborto, se perdeu, vocês não podem fazer uma coletagem, tudo, né? Ela está com muita dor. A gente ficava chamando todo mundo no hospital, não, vamos dar o sorinho. Eles estavam tentando expelir de forma natural. Não conseguia. No segundo dia, ela entrou no centro cirúrgico, tomou hack e teve que fazer a coletagem. O nosso bebê estava morto, 4 meses. Foi uma fase muito difícil. A pastora, principalmente, eu lembro daquela época, emocionalmente, ela ficou muito abalada. Nós passamos naquela situação sem entender. Não entendia nada. O céu não falava nada. Aquela expectativa, né? Chegava todo dia, dava um beijo na barriga, conversava com o bebê, e aquela expectativa, já tinha comprado roupinha, começamos a ganhar, pessoas começavam a dar bodezinho e dava isso, aí família dava um mimo, isso aqui e tal, e a gente tudo guardando, já estava vivendo aquele sonho, né? Aquela realidade. Perdemos um bebê. E eu lembro que nesses 2 dias eu falava para Deus, Deus, abençoa o nosso filho, guarda a vida dele, vai ser só uma fase, mas vai ser abençoada essa gestação, vai na frente. Orei, irmão, profetizei, falei, e a Jaque também orava, né? A pastora orava também. Perdemos o bebê, e o céu não falava nada. Eu lembro que ela fez a coletagem numa terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira de manhã ela teve alta, fomos para casa. Ela foi para casa, a minha sogra ficou com ela. Quando foi na sexta-feira, eu recebi um telefonema. E falava assim para mim, ô Júnior, você tem como vir aqui na Santa Casa? Tem um bebê que está na ala tal, está internado e está só em tratamento paliativo. Você pode vir aqui, é parente meu, tal, só para você lá orar. Entra lá na UTI, ora por aquela criança. E eu vindo dessa curva aí que aconteceu. Falei, meu Deus, vamos lá. Eu lembro que era uma sexta-feira, eu estava no trabalho, na hora do almoço, peguei um ônibus, fui lá para a Santa Casa. Cheguei na Santa Casa, fui lá na ala da pediatria, me vestiram, irmão, só dava para ver meu olho só. Entrei na UTI, aí eu vi aquela criança lá, cheia de fio, de aparelho. Eu coloquei a mão naquela criança, comecei a orar por ele. Isso foi em 2010, foi em 2010. Eu orei por aquela criança. Eu falava, Senhor, eu creio no teu nome. Essa criança está desenganada, mas eu creio que o Senhor pode restaurar a vida dessa criança. Você pode curar essa criança, Senhor, faz algo aqui, traz a tua intervenção. E você ora, e orei por aquela criança, orei. E amém, acabou aquele horário, só pude entrar eu, só estava sozinho lá. Vim embora. Daqui a pouco vem a notícia, pastor, você não sabe, ele reagiu. Reagiu. Pastor, está melhorando. Pastor, saiu a sonda. Pastor, desligaram tal coisa. Pastor, saiu da UTI, está na enfermaria agora. E foi todo um processo. Não, na época eu não era nem pastor, eu ainda não tinha sido ordenado ainda. E estava lá na enfermaria. Eu lembro que aquela situação mexeu comigo. Meu Deus, eu acabei de perder meu filho. Eu orei tanto por isso. E agora estou aqui numa realidade.
declarando o nome do meu Senhor também sobre essa criança está viva, para a glória de Deus. A glória de Deus. Irmãos, eu quero que você entenda que ainda que você atravesse a pior curva da tua vida, você ainda pode ser uma bênção na vida das pessoas. Você pode ser uma bênção na vida das pessoas. Amém? Não é sobre o que está acontecendo, mas é sobre o nome que nós carregamos. É sobre o nome que está sobre nós. E é sobre a fé que há nesse nome. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Paulo naquela situação orou pelo pai do Públio. Aquele homem foi curado. As pessoas da cidade vieram, foram curadas também. Mas entenda, Paulo precisava ir para Roma, não tinha nem navio ali. Ele estava ali, ó. Estava ali naquela situação, sem entender porque chegou ali. Amém, gente? Seja uma bênção. Fala para o teu irmão, seja uma bênção na vida das pessoas. Seja uma bênção. Ah, não vou orar mais não, na minha vida não está mudando nada. Por favor, continue orando em nome de Jesus. Não vou conversar com ninguém não, na minha vida está uma bagunça, está tudo fora do lugar. Continue conversando, Deus pode usar você para liberar uma palavra de Deus na vida dessa pessoa. Deus pode usar você para trazer um conhecimento, uma palavra de conhecimento, em nome de Jesus. Seja uma bênção na vida das pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Nós vemos isso em Jesus, irmãos. Em Jesus. Jesus está lá crucificado. Tamanha dor, no ápice da sua dor. Jesus está ali, ó, crucificado. O que acontece? Você vê os detalhes da palavra? Vamos para o detalhe. Jesus está crucificado, derramando sangue, cravo nas mãos, espinho raspando ali, ferindo sua cabeça, sua dor, muita dor. Ele olha para Maria, para João que estão ali embaixo. Ele sofrendo. Ele olha para Maria e para João que está ali embaixo, o que ele fala? Maria, eis aí teu filho. João, filho, eis aí a tua mãe. Jesus estava dizendo o quê? Jesus estava mostrando preocupação, dizendo, João, cuida dela. João, cuida dela. Maria, cuida dele. Na dor, ele se preocupou com o outro. E não só isso, na dor, ele olha para o ladrão da direita e ama aquele homem. Ama aquele homem ao ponto de falar, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Na dor, ele não estava bem não, ele estava doendo nele. Você pode ser uma bênção na vida das pessoas. Jesus amou o ladrão, Jesus perdoou os que maltrataram ele, não é? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Como é que você reage na dor? Como é que você reage quando está doendo em você? Como é que você reage quando você está perdendo? Como é que você reage quando as coisas saem do teu controle? Olha para Jesus, irmão. Você pode ser uma bênção na vida das pessoas, sim. Você pode ser uma bênção na vida das pessoas. Senhor, com todo derramado o seu sangue, Ele derramando o seu sangue, aquele fluxo ali, não era algo leve, não era algo fácil, era carregado de muita dor e sofrimento, mas o derramado do seu sangue nos salvou da condenação eterna. Você pode estar sangrando aí, irmãos, hoje. Talvez a tua realidade seja essa hoje. Estou sangrando, pastor. Estou sangrando. Mas você ainda pode estar abençoando pessoas. Você pode estar sendo uma bênção na vida das pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Seja uma bênção, você pode ser uma bênção nesse momento. Você pode. Não são minhas palavras, é o que a Bíblia está dizendo. Fala para o teu irmão, fala assim para ele, ó. Malta não é o fim. Não é o fim. Você fica feliz com isso? Hã? Isso pode te alegrar essa noite? Malta não é o fim. Não desista da fé. Se você está no tempo da curva, se você está passando por essa situação, da angústia, de um sofrimento, de um incômodo sobre algo, de uma perda, de algo tiraram de você, não desista da fé. Não desista do casamento, dos seus filhos, da sua igreja, dos seus irmãos em Cristo. Porque Malta não é o fim. Malta não é o fim. Veio o diagnóstico, não desista da fé. Marido está impossível, não desista da fé. O esposo, meu Deus do céu, a esposa está me dando trabalho, não desista da fé. Esse filho não me respeita mais, perdi o controle, não desista da fé. Estou sofrendo naquele trabalho, estou debaixo de pressão. Eu estou vivendo para trabalhar, não trabalho para viver.
Não desista da fé. Malta não é o teu fim. Malta não é o teu fim, vai passar. Sabe o que me trouxe esperança nessa palavra de hoje, quando eu lia isso? Eu anotei isso aqui. Se Malta não é o fim, aconteceu com Paulo. Quando ele estava prestes a partir, a Bíblia diz que aqueles homens, as pessoas daquela ilha, supriram ele de tudo que precisava para a viagem. Você está entendendo isso? Supriram ele de tudo que eles precisavam para continuar a viagem. Assim como essa palavra veio no meu coração, da forma como veio, eu quero declarar, liberar essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vai chegar o dia que você vai subir no barco novamente, em direção daquilo que Deus preparou para você. Vai chegar o dia, calma aí, enquanto está no tempo da curva, calma aí, seja uma bênção para a vida das pessoas, seja gentil com as pessoas, seja grato para manter portas abertas, abrir portas e mantê-las abertas, seja grato, seja gentil, não desista, seja uma bênção na vida das pessoas. Vai chegar o dia que você vai subir nesse barco novamente, na direção daquilo que Deus preparou para você, em nome do Senhor Jesus, em direção do propósito que Ele tem para a sua vida. Romanos 8:32, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O que está no meu coração acerca dessa palavra, é que essa história de Malta, essa curva que vem no meio do caminho, a programação que sai das nossas mãos, aquilo que eu não me programei para acontecer, mas que vem, chega, acontece, que Malta nos torne mais maduros para prosseguir em rumo ao propósito que está adiante de nós. Essa situação, irmãos, se Deus preserva a vida, escute, se Deus preserva a vida, é porque tem um propósito. Esse propósito, Deus está preservando você, porque tudo isso vai te amadurecer muito mais, para você ser conduzido ao propósito que Deus tem para a sua vida. Deixa essa situação te amadurecer. Aprenda a lição que isso está trazendo. Aprenda as lições que isso está trazendo. Eu sei que talvez a sua conversa com as pessoas sei nem o que está acontecendo, sei nem onde vai, sei nem quando vai acabar isso, sei nem quando isso vai dar o fim, não sei nem como, não sei. Graças a Deus que isso não compete a nós. Compete a nós confiar naquele que é o artista e não acabou de pintar a obra. Quando o artista acaba de pintar, ele completa a obra. Mas enquanto ele não acabou, a obra ainda não está completa. A obra ainda não está completa. Fica firme aí, meu irmão. Fica firme aí, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, permaneça. Talvez isso não está sendo arrancado hoje de você. Talvez isso não está sendo arrancado hoje de mim. Não está sendo arrancado hoje de nós. Mas a graça do Evangelho. A graça do Evangelho. Essa presença real de Jesus na nossa vida. E como isso nos consola e como isso conforta. Como isso nos ajuda. Como isso nos faz permanecer. Somos um vaso de barro. Frágeis, vulneráveis por muitas situações. Mas tem um precioso tesouro dentro da gente. Tem um tesouro precioso dentro de nós. Tem um tesouro precioso dentro de você. Tem um tesouro precioso dentro de você. Você não pode desistir. Que Malta nos torne mais maduros para prosseguir em rumo ao propósito que está diante de nós. Amém? Permitir ser maduro é abraçar esse processo. É abraçar esse processo. Você vai ver algumas coisas se perderem mesmo. Nós vamos ver. Eu já perdi algumas coisas também. A gente perde. A gente chora pelo que perdeu. Eu sei. Dói algumas coisas e continua doendo. Mas o Evangelho é a presença. Eu orei essa tarde, depois que o Senhor me deu essa palavra, eu falei algo para Deus. Eu falei, Senhor, seja para o que for que está diante de mim. Só não quero ir sozinho, vai comigo, Senhor. Que você saia daqui hoje determinado. O que for acontecer, ou o que já está acontecendo, ou o que ainda for acontecer, só não vai sozinho. Jesus vai com você. Ele vai contigo. Ele estará contigo, Ele prometeu, Ele afirmou, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Se conforte nessa presença.
Eu vi esses dias um pastor falar, pode ficar de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Eu vi esses dias um pastor falar, se você não conhece esse homem, eu indico para você assistir no YouTube a biografia desse homem. O nome desse homem é George Miller. Alguém já ouviu falar dele? George Miller? Depois você vai lá no YouTube e pesquisa a biografia dele. Irmãos, que homem. Que homem. Hoje eu falei para Deus, Senhor, eu me apoio nessa fé. Eu me apoio nessa fé. George Miller cuidou, sustentou, amou e foi o pai de mais de 1000 órfãos na Inglaterra. Ele construiu vários orfanatos para abrigar esses órfãos. Ele se constituiu pai num cenário de orfandade, onde por causa das guerras os pais eram mortos, as crianças se tornavam órfãs, abandonadas, largadas naquele contexto. George Miller se levanta para cuidar, sustentar, amar e ser pai de mais de 1000 órfãos na Inglaterra. Do seu sustento, dos seus recursos, ele constrói orfanatos na Inglaterra para abrigar essas crianças, para poder alimentá-las, para poder educá-las. Nunca pediu uma oferta para ninguém. Chegou um tempo na vida de George Miller, perguntaram para ele assim, por que você faz o que você faz? Ei, por que você faz o que você faz? Por que tendo as suas coisas, podendo viver para si, podendo construir para si, podendo desfrutar somente para si, de uma boa condição que você tem, de recursos que você tem, por que você faz o que você faz? Sabe o que ele dizia? Eu ouvi e acreditei. Eu ouvi e acreditei. Ele dizia, um dia eu ouvi o que Deus falou e eu decidi acreditar. Vamos se apegar, vamos pegar carona nessa fé, irmãos. Vamos pegar carona nessa fé. Essa situação está nos amadurecendo, nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo, Deus está amadurecendo a nossa vida, Deus está forjando o nosso caráter, nós não estamos entendendo, mas Deus não perdeu o controle de nada, estamos crescendo, estamos amadurecendo, quando for o tempo certo, nós vamos ver o barco novamente, vamos entrar por ele, e nós vamos continuar em caminho, em rumo do que Deus preparou para a nossa vida.